Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço que foi concedido pela Escola Superior do Ministério Público para apresentar agora o seminário de teses do Ministério Público do Paraná. Meu nome é Leandro Suriani Mazangobi, sou promotor de justiça de entrância inicial e a minha tese é sobre a comunicação não violenta, né, como uma das formas de autocomposição do Ministério Público. Então, o primeiro ponto é a justificativa do projeto, né, já que há anos o Conselho Nacional do Ministério Público vem introduzindo e fomentando a prática da composição por seus membros. Né? A comunicação não violenta é um tema que surgiu no grupo de estudos de métodos autocompositivos, me trouxe um grande interesse para escrever sobre o tema, especialmente sobre essa questão envolvendo a ampliação de mecanismos, né, que são assegurados aos promotores para atingir o consenso nas negociações. E tal atribuição decorre expressamente do artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, bem como também nos artigos 66 e 67-A do Regimento Interno, implementando de forma concreta a ampliação da cultura, do diálogo e do consenso. Nesse sentido, então, desde 2014 vêm sendo editadas resoluções e recomendações pelo CNMP, né, como, por exemplo, a Resolução 118 de 2014, que institui a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público Brasileiro, também a Recomendação 57 de 2017 do CNMP, que dispôs sobre uma política nacional de fomento à atuação resolutiva do Ministério Público. Nesta recomendação, inclusive, considera como fundamental a atuação proativa dos membros do Ministério Público que atuam junto aos tribunais nas sessões de conciliação ou mediação. Né? Também no Ministério Público do Estado do Paraná foi editada a resolução número 7105 de 2018 da Procuradoria-Geral de Justiça, que instituiu o NUPIA, né, que é o Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição. Então, no Ministério Público do Paraná, há um núcleo específico de prática e incentivo à autocomposição. Esse núcleo ele é responsável pela efetivação de uma política de incentivo à autocomposição, consolidando no âmbito do Ministério Público do Paraná uma política permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos de mediação, dos métodos autocompositivos de solução de conflitos e do sistema restaurativo. Então, esse foi o primeiro ponto, né? A justificativa do projeto é exatamente buscar fundamento jurídico nessas resoluções e recomendações, seja do Conselho Nacional do Ministério Público, como também no Ministério Público do Paraná. O segundo ponto é que na verdade, a comunicação não violenta ela é um mecanismo de complementação das negociações. Né? Como efetivar concretamente essas negociações? Como o membro do Ministério Público, numa situação concreta, poderá, né, aproximar as partes e chegar a um acordo naquela situação. Esse é um dos fundamentos da comunicação não violenta. É preciso ter a percepção de que o acordo é que trará um equilíbrio à relação, afastando aquela ideia do juiz em decidir de forma distante o conflito, a fim de que seja possível atingir minimamente uma fase inicial de negociação, entendida esta como a comunicação, o enunciador e receptor devem estabelecer uma premissa inaugural de igualdade. Somente estabelecendo uma premissa de igualdade é que o enunciador e o receptor estabelecerá uma comunicação adequada para atingir o acordo naquela situação. A comunicação se expressa em uma perspectiva ampla, abrangida por elementos subjetivos e objetivos, conduzindo à boa negociação. Assim, a legitimidade da negociação ela é atingida, sobretudo no momento em que as partes hajam de consenso livre, de boa-fé, concordando com as premissas da negociação e bem como de suas consequências. Toda negociação traz consequências também para as partes. Né? É o ceder um pouco de cada parte para aquele acordo possa ser atingido sem vícios, sem erros na formação da vontade.
A comunicação jurídica é complexa. O ambiente jurídico, inicialmente, ele tem como natureza primária o conflito, o qual está enraizado nos prédios que sediam os tribunais ou fóruns. Ninguém gosta de entrar no fórum, ninguém gosta de entrar no tribunal. Se alguém entra num fórum, num tribunal, é porque surgiu um conflito de interesses que deve ser solucionado, né? Então, a partir do momento que entra num tribunal, num fórum, realmente está enraizado essa ideia de conflito. Então, por isso que é importante, né? Muitas vezes, na atuação prática, o membro do Ministério Público atua como um verdadeiro intermediador no acordo, né? Às vezes nem é função do promotor de justiça resolver aquela situação, mas na prática ele atua como um intermediador para que aquela situação seja resolvida. E daí que surge, né, o Instituto da Comunicação Não Violenta como um mecanismo de complementação das negociações. Isto porque o Ministério Público Brasileiro passou a assumir a responsabilidade de transformar a sociedade, mediante uma postura educativa e pedagógica, estimulando a sociedade a buscar soluções autocompositivas e colaborativas para a resolução efetiva de conflitos, problemas e controvérsias que eventualmente surjam entre as partes. Assim, foi importante buscar as lições apresentadas por Marshall Rosenberg, ele que escreveu sobre a comunicação não violenta. Ao analisar a estrutura de uma comunicação, identifica-se a presença de 3 elementos básicos, ou seja, o remetente, né, o destinatário e a mensagem. É formado através de um triângulo. De um lado o remetente, de outro lado o destinatário, e entre estes dois a mensagem. E a comunicação é o elemento essencial para o exercício da sobrevivência. Através de uma comunicação adequada, o ser humano consegue atingir suas necessidades e obter as respectivas respostas. Assim, Marshall Rosenberg, né, que foi o autor principal desse artigo que foi escrito, ele define, lá em 1999, a comunicação não violenta como uma abordagem de comunicação, que compreende as habilidades de falar, de ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração na relação, possibilitando a conexão em si mesmos e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Inclusive, Rosenberg buscou este Instituto da Comunicação Não Violenta nas lições trazidas por Gandhi, né? Na obra, ele destaca que, embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa, a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. E em algumas comunidades esse processo é conhecido como comunicação compassiva. Então esse Instituto da Comunicação Não Violenta foi buscado por Marshall Rosenberg lá em 1999 e trazendo esse instituto para o direito, né, como um todo, é possível utilizar esse mecanismo de forma a complementar essa negociação na relação e diante do papel do Ministério Público em resolver concretamente os conflitos através do acordo, esse instituto vem sendo utilizado, né? A comunicação não violenta também, lembra Rosenberg, consiste em uma perspectiva feita para nos lembrar de algo que já nós sabemos, a importância da conexão com as pessoas, né? De fortalecer os relacionamentos, de escutar, respeitar os próprios sentimentos, sem causar dor ou mágoa em si ou nos outros. Isto porque a má compreensão das mensagens, por muitas vezes, pode iniciar o estabelecimento de um verdadeiro conflito, dando início às controvérsias pessoais e sociais. No mundo atual, o conflito, ele surge não apenas da compreensão irregular das mensagens, ou da má interpretação, mas também da utilização inadequada de uma linguagem carregada de agressividade e de palavras ofensivas. E não raro no mundo jurídico, nós sabemos que as palavras, por muitas vezes, são carregadas de agressividade, o ambiente do tribunal e dos fóruns são carregados de conflitos de interesses. Né? Então, nesse cenário, surge o conceito introduzido por Marshall Rosenberg de comunicação não violenta,
ao analisar as causas que concernem a alteração do comportamento humano, identificou que a linguagem exerce uma função extremamente relevante, bem como a utilização das palavras adequadas. A má interpretação de uma mensagem ou o uso de uma linguagem empregada de ofensividade pode originar, às vezes, um conflito desnecessário e muitas vezes difícil de ser solucionado. Através do exercício adequado da comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg, aprimoram-se os relacionamentos sociais, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos afetivos. Ao assumir o estado natural compassivo, tal modalidade de comunicação pode ser aplicada nos relacionamentos íntimos, nos relacionamentos familiar, escolar, em organizações, instituições, terapia, negociações diplomáticas, comerciais, conflitos de toda e qualquer natureza. O referido autor defende que a comunicação não violenta reformula o modo pelo qual os seres humanos devem se expressar e escutar os demais. E a linguagem deve ser analisada em um contexto mais amplo, não apenas no emprego do uso das palavras, mas em utilizar, às vezes, o silêncio, a linguagem corporal, a expressão facial, dentre outras maneiras de se expressar. Ao narrar a concepção de comunicação não violenta, aponta Roosevelt 4 pilares primordiais que devem ser utilizados nas negociações: o sentimento, a observação, o pedido e necessidades. Parte da premissa de que é importante observar sem avaliar, identificar e expressar os sentimentos, assumir a responsabilidade pelos sentimentos e realizar os pedidos. Assim, através do emprego de tais pilares, é possível atingir a empatia com o outro interlocutor e exercer a comunicação não violenta. Por fim, superadas estas etapas, o porquê da comunicação não violenta, né, já concluindo. Utilizando-se das premissas trazidas pela comunicação não violenta, aquela tecnicidade que é inerente à linguagem jurídica, ela é afastada, aquela linguagem jurídica carregada de caráter técnico, ela é afastada, ampliando-se assim as possibilidades de resolução dos conflitos de interesse. Através da comunicação não violenta, é possível que o membro do Ministério Público amplie, né, a utilização dos instrumentos que estão previstos, né, como, por exemplo, o inquérito civil, os compromissos de ajustamento de conduta, as recomendações administrativas, como forma de atingir eventual consenso, transformando efetivamente a realidade social. A judicialização, devido ao expressivo número de processos judiciais existentes nos fóruns e tribunais pelo Brasil, tem se tornado uma das últimas alternativas a serem percorridas como forma de solução do conflito. Até mesmo em ações de improbidade administrativa, incluiu-se a possibilidade de formalização de acordos de não persecução civil, o que ocorreu com as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019. Isto apenas representa dizer que, caso o membro do Ministério Público utilize de forma adequada os preceitos decorrentes da comunicação não violenta, maior será a possibilidade de ampliar o êxito na negociação. Observar, sentir, necessitar e pedir, deixando como alternativa derradeira a judicialização da controvérsia. Então, eu concluo dessa forma, então, buscando que esse instituto que foi trazido por Marshall Rosenberg e dessas premissas que foram introduzidas pelo autor são importantes e podem ser utilizadas pelo membro do Ministério Público como um mecanismo de complementação das negociações, buscando como fundamentos essas políticas nacionais de incentivo à autocomposição no Ministério Público brasileiro.